Graça e paz, queridos, do nosso Senhor. Bom dia a todos que nos ouvem localmente. Aqui é tão bom poder falar e ter olhos verdadeiros a fitar-nos, e também a todos aqueles que nos ouvem pelas várias plataformas, como o Joel mesmo falou. É uma alegria muito grande poder estar aqui convosco nessa manhã, para poder partilhar da palavra do nosso Deus mais uma vez. E já faço um primeiro agradecimento pela confiança que o Joel, sua família, a liderança da igreja teve para estender esse convite para poder estar um pouco mais com a igreja, com a CRC, por esses meses que vêm, partilhando da palavra e caminhando um pouco juntos, conhecendo um pouco mais. Graças a Deus, acredito que será um tempo muito abençoado para a honra e glória do nosso Senhor. E parabéns à igreja pela iniciativa tão bela e sublime de conceder ao seu pastor e à sua família um tempo de descanso. E é para a igreja também, não descanso do pastor, lógico, mas é um tempo que eu acredito que será ricamente recompensado pelas bênçãos do nosso Senhor. O texto que nós vamos meditar nessa manhã se encontra em Lucas, no capítulo 15, mas nós vamos ler alguns textos antes deste também. E antes ainda de entrarmos na meditação propriamente dita, eu gostava de orar mais uma vez. Ó Pai, nosso Senhor e nosso Deus, rogo-te que nesse momento tu fales ao nosso coração, que tu coloques, ó Pai, ricamente a presença do teu Espírito, a fim de que possamos ouvir da tua voz, olhar para ti com olhos fitos na cruz, ó Deus, e caminhar com o Senhor, Pai. Edifica-nos, mostra-nos, ó Deus, da história que tu mesmo escreveste, que nos ensina tão ricamente sobre quem tu és, ó Pai, sobre quem nós somos e a nossa necessidade de arrependimento diário, Senhor, para que nós nos coloquemos na tua presença como nós somos, Pai. Fala, ó Deus, aos nossos corações nesse momento e edifica-nos para a honra e glória do teu nome, Pai, para a nossa alegria também e para a satisfação da tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós vamos meditar nessa manhã, a parábola do filho pródigo, é bastante conhecido. Acredito que mesmo aqueles que nos ouvem, que talvez não tenham o hábito da frequência a uma igreja cristã, já deve ter ouvido dessa parábola, daquele filho que chega para o pai, pede parte da sua herança, ou pede a sua herança ao pai, vai, gasta toda a sua herança, o filho então volta para casa, é recebido pelo pai, e o irmão mais velho, que está ali já há muito tempo, se sente enciumado, e o pai diz então que eles deveriam se alegrar, porque aquele filho que estava perdido voltou. Fiz um resumo aqui bem rápido da nosso texto dessa manhã, mas uma das coisas importantes para vermos é que esse texto de Lucas, capítulo 15, está inserido em uma narrativa, uma narrativa um pouco maior, uma narrativa maior, que fala de quando Jesus saiu da Galileia, do norte, e falou, olá Jerusalém, ou vamos, ou subamos para Jerusalém. Numa peregrinação, queria sair ali do norte da Galileia, passar pelo território de Samaria, que é bem no centro, chegar em Jerusalém, e no momento que Jesus chega a Jerusalém, nós temos a Páscoa, a semana pascal, que depois o nosso Senhor Jesus é crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Mas durante esse período, é interessante que esse contexto que nós vamos ver aqui precisa ser entendido para que entendamos bem a parábola do filho pródigo. Se puderem, aqueles que nos acompanham online, que estão aqui nessa manhã, abrirem as suas Bíblias, em primeiro lugar, em Lucas, no capítulo 9. E eu vou lendo, e à medida que os irmãos forem acompanhando comigo, Lucas, capítulo 9, eu vou esperar um pouco, que a partir daí a gente caminha juntos. O Senhor Jesus diz, no versículo 1 do capítulo 9, o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então vejam bem que Jesus chama todos os discípulos, não era ainda somente
aquela ideia de comissão maior, mas Jesus chama ali os 12 para próximo de si e dá a eles poder, e um poder muito grande, de expulsar demônios e de curar doenças. Se nos fosse concedido hoje esse dom de uma maneira direta pelo nosso Deus, de chegar a nós e falar, vá, pregue a minha palavra, que é isso que Jesus estava a dizer, e para que se confirme essa palavra, eu dou também o poder a vocês de expelir demônios, ou de expulsar demônios, e de curar. O que nós faríamos com esse poder? Se nós pensarmos aqui nos discípulos, nos apóstolos, caminhando com Cristo, eles deveriam ter uma ideia. Mas olhem, por favor, ainda no capítulo 9, no versículo 51. A partir desse momento aqui, então, é exatamente o momento em que Jesus se sente impelido a ir para Jerusalém. Então, Lucas diz, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ou seja, os samaritanos viram aquele povo, viram Jesus, viram os discípulos de Jesus, e não receberam porque eles eram literalmente inimigos, e não queriam que ninguém que fosse para Jerusalém, para a festa da Páscoa, queria passar por ali, fosse bem recebido. Lembrem-se que esses discípulos receberam o poder de Deus para demonstrar as boas novas, e olha o que eles querem fazer com esse poder nesse exato momento. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos, e aí podíamos pensar, quer que façamos curas, quer que façamos milagres ali no meio para que esse povo creia em ti? Mas a pergunta que eles fazem é, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus olha para eles e fala no nosso linguajar de hoje, vocês ou vós não entenderam. E respondeu-lhes dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E então aquela multidão que acompanha Jesus naquele momento, aqueles 12 que receberam grande poder, que queriam destruir aqueles samaritanos, vão começar a receber algumas lições, alguns ensinamentos. E o primeiro deles, que é muito conhecido também, versículo 25 no capítulo 10, é mais ou menos como se fosse um podcast. É aquela história só falada. Jesus conta a história do bom samaritano. E o bom samaritano, nós conhecemos a história bem, um homem é roubado, apanha e é espancado ali à beira do caminho, e se nós contextualizarmos para os dias de hoje, passam perto dele um pastor e um líder da igreja e não faz nada por ele. E de repente vem um samaritano e ajuda aquele homem até aquele homem ficar curado. Vejam bem que esses discípulos queriam destruir a vila de samaritanos com poder. E Jesus, então, agora num podcast, vira para eles, porque Jesus só falou, vira para eles e fala, quem foi o meu servo aqui? Foi esse samaritano. Se nós formos agora lá para o capítulo 17, bem rapidamente, antes de chegarmos no capítulo 15, que é o nosso capítulo, Jesus vai expandir um pouco da abordagem e vai sair de um podcast para fazer uma live. Ou seja, ele vai demonstrar claramente agora o que acontece, não somente com palavras, mas também com um recurso visual. Versículos 11 ao versículo 17 do capítulo 17, muito conhecidos também, que são os versículos que falam da cura dos 10 leprosos. Quantos foram curados? 10. Eu acho que todo mundo em casa participou. Todos, estou vendo aqui as mãos sendo levantadas, então 10 foram curados, mas quantos que voltaram para aos pés de Cristo? Apenas 1. Não é isso? Isso aqui é para saber realmente se está todo mundo prestando atenção. Apenas 1 voltou aos pés do Senhor, e o Senhor Jesus fala que esse que voltou era estrangeiro e era samaritano. O que o texto de Lucas nos deixa a entender é que, bem possivelmente, os outros 9 eram judeus.
Porque a partir do momento que se tornavam leprosos, não se distinguia mais entre judeu e samaritano, porque eles eram envoltos em panos, em trapos sujos, não conseguia se distinguir pelas roupas. Vejam que aqueles samaritanos que não receberam os discípulos, os conheceram pelas trajes, pelas roupas. Esses samaritanos, desculpem, esses aqui não podiam ser conhecidos. E Jesus, então, agora, numa live, fala: vocês quiseram destruir essa vila, vocês, então, estão menosprezando aqueles que eu vou até eles, porque eu caminho no meio desse povo. Então, primeiro eu vos ensinei de uma maneira auditiva, e agora eu mostro que quem voltou para me servir foi esse samaritano. Como a gente fala, não sei se aqui tem o mesmo ditado, é um tapa na cara com uma luva fina, uma luva... Obrigado, Esther. Algo que o Senhor Jesus, então, vai fazer todo esse povo pensar, porque esse povo era judeu, e passaram por um território samaritano, um território que era anômalo naquela região toda de Israel, pelo tempo em que esse povo de Samaria se afastou dos princípios do Senhor. Eles ainda tinham a Torá, os 5 livros da Bíblia primeiro, mas criaram várias coisas que os afastaram muito dos caminhos. Então, por causa disso, o povo de Israel, o povo de Judá principalmente, não se dava com eles. E aí, então, nós chegamos no capítulo 15, inseridos nesse contexto. Vejam bem que agora, nesse momento, o Senhor Jesus, então, está a debater com os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os fariseus? Os extremamente religiosos, que batiam a mão no peito e diziam: eu cumpro toda a lei que me é dada. Quem eram os mestres da lei? Não eram os religiosos, mas como se fossem aqueles dos cartórios notariais, aqueles que entendiam muito bem da lei e aplicavam essa lei na justiça e ética moral do seu dia a dia. Então Jesus agora vai confrontá-los, e a partir do versículo 1 do capítulo 15, ele diz: Lucas fala, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí o Senhor Jesus, então, coloca 3 parábolas, e eu vou passar rapidamente pelas 2 primeiras aqui. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Será que Jesus estava a dizer que realmente havia pessoas que não precisavam arrepender? Ou arrependerem-se dos seus pecados? Não. Jesus estava a ser irônico, até sarcástico, com esses mestres da lei e fariseus que conheciam tão profundamente, mas que não entendiam a sua necessidade de arrependimento e de busca do Senhor. Segundo a parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, que equivalia a um dia de trabalho, vamos logo para o versículo 10, depois que essa mulher havia perdido a sua dracma, ela vai então procurá-la, ela diz: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, porque por um pecador que se arrepende. Então, o contexto da parábola do filho pródigo é um contexto que vem direto para o nosso cerne, para o cerne da igreja, para mostrar que é necessário que entendamos que o nosso Deus é gracioso, que o nosso Deus é amoroso, e é necessário também olharmos para o nosso coração, porque muitas vezes nós vamos nos opor a essa graça e a esse arrependimento, muitas vezes não em nós mesmos, mas em aqueles que estão próximos de nós, e aí vem a parábola do filho pródigo, como conhecemos. A partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai. O que significava ser o mais novo no reino de Israel? Não era o primogênito, não tinha o direito à terra maior do pai, de reger todas as coisas depois que o pai falecesse. Ele era o segundo na linha de ascensão. Tinha bênçãos, mas não era
vamos dizer assim, o que tinha mais direitos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, entre os dois. Significa dar a parte da herança e chegar e pedir ao pai, nada menos, nada mais que: pai, eu desejo que tu morras para que eu receba aquilo que é meu. Então nós vemos aqui uma dinâmica entre pai e filho, que não é uma dinâmica que nós buscamos ou que nós vemos nos nossos relacionamentos. Nós não queremos isso com os nossos filhos. Mas quando nós olhamos lá para trás, para o Jardim do Éden, foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram com Deus. Eles disseram: pai, eu quero aquilo que é meu, entrega a mim para que eu possa viver da maneira que eu queira viver. O texto então continua e diz no versículo 13: não muito tempo depois, ou seja, depois que o filho juntou todas essas coisas, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Nada mais do que gastando, e o filho mais velho vai dizer isso aqui, gastando com a vida, com os prazeres da vida, especialmente, o que era muito comum naquela época, com a prostituição e com outras coisas, como bebidas e tudo mais. Mas ele foi irresponsável com aquilo que ele havia recebido do pai. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Veja bem, um judeu cuidando de porco era o pior emprego, trabalho que uma pessoa poderia ter naquele momento. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tudo que ele gastou, tudo que ele tinha, não lhe serviu para que nada daquilo que ele necessitava lhe fosse dado em retribuição. E este homem, então, cai em si. Este homem, então, arrepende-se de tudo o que tem, quando ele vislumbra, quando ele contempla tudo que o pai dele tem. E como o pai dele é gracioso para com aqueles que vivem com ele. Vejam o versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui a morrer de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Esse ponto aqui demonstra, então, um ponto de arrependimento deste jovem, que, reconhecendo tudo que o pai tem, busca, então, ao pai. E o que é interessante, ou curioso nesse texto, é que ele não quer mais ser tratado como filho, mas como servo. A ideia é de que, mesmo sendo um servo, ele viveria melhor ainda do que ele estava a viver naquele momento. O arrependimento, quando chega ao coração daquele que se afasta do Pai, como nós nos afastamos lá no Jardim do Éden, traz esse sentimento. Um sentimento de que nós não podemos estar na presença dele como filhos, porque nós não o merecemos mais. Por tudo que fizemos contra ele, por tudo que gastamos o nosso bel prazer, por tudo que fizemos a fim de que saciássemos na nossa própria carne. E se o texto parasse por aqui, aquela multidão que acompanhava Jesus poderia pensar, então, exatamente o que o filho mais velho vinha a pensar. Esse jovem se arrependeu, mas devido a tudo que ele fez contra o pai não receberá dessa maneira. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos o livro de Jonas, Jonas traz de uma maneira muito clara aquilo que tinha no coração dele. Ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia que uma vez estando em Nínive, aquele povo se arrependeria, porque Deus, o Pai, é cheio de graça e cheio de misericórdia. Esses escribas, esses fariseus, esses discípulos e até os apóstolos que seguiam a Jesus, sabiam da história de Jonas, sabiam da graça, do amor e da compaixão de Jonas, mas esse povo não enxergava que essa graça estava presente também no Filho de Deus ali encarnado com eles em Cristo.
a partir do momento que eles olham para os samaritanos e enxergam nos samaritanos não uma classe que deveria receber a graça suprema de Deus sobre a vida deles. Venho do Brasil, e lá nós conhecemos, eu poderia falar de lá. Morei um tempo também fora, morei um tempo na América, nos Estados Unidos, e também posso falar um pouco de lá. Mas o que aqui em Portugal, e agora eu trago a pergunta, quais são as classes, quais são as pessoas, quais são aqueles que nós, mesmo estando dentro da igreja, não achamos, e muitas vezes não queremos, que a graça de Deus os alcance, pois não achamos que eles são merecedores desta graça. Existe isso aqui em Portugal? Falo com sotaque, o acento bem brasileiro, e infelizmente os irmãos vão ter que acostumar com ele por alguns meses, mas eu espero que até o final eu já possa estar um pouco mais entendível. Mas a percepção, a ideia que o texto nos traz agora, é exatamente aquela de quando assistimos a um filme que é recheado de super-heróis, como o da Marvel, né, ou então da DC, ou de outros super-heróis, e nós olhamos e nos projetamos ali nos famosos super-heróis, naqueles que são os bons protagonistas do filme, e naqueles que são os maus, por exemplo, já falei isso até aqui nessa igreja, naqueles que são os maus, como Guerra nas Estrelas, tem o Darth Vader, nós queremos ser o Luke Skywalker, mas não queremos ser o Darth Vader. Mas se nós olharmos na nossa natureza, na nossa pessoa, será que muitas vezes não nos parecemos mais com os vilões destes filmes do que com aqueles que são os protagonistas? O que esse texto aqui nos leva a pensar, muitas vezes, e queremos, não, eu sou o filho pródigo, porque eu estava perdido e fui achado, estava morto e agora tenho vida. Amém por isso. Foi o primeiro cântico que cantamos, eu sei que salvo sou. E de novo digo, amém. Os fariseus achavam que eram salvos também. E eu me lembro de um professor de seminário expondo exatamente essa parábola, diz, quando vocês pregarem essa palavra para qualquer igreja, falem sobre o irmão mais velho, mas deixem muito claro que nós não somos o irmão mais velho, mas precisamos nos lembrar de quem ele é. E indo para essa questão do irmão mais velho, se os irmãos acompanharem comigo, nós vamos voltar ao pai aqui, já. Mas é isso, nós vamos voltar ao pai. Versículo 28 fala, o filho mais velho encheu-se de ira, de raiva, e não quis entrar onde? Aonde o pai estava a dar uma festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. E aqui agora nós voltamos para o versículo 22, quando o filho chega, versículo 21, quando o filho chega, o filho mais novo chega e diz ao pai, o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o filho faz isso, não porque o filho se chegou ou correu até o pai. O versículo anterior ainda mostra algo mais magnífico, mais profundo, e é o pai quem vai até o filho. Versículo 20, a seguir, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Versículo 28, o filho mais velho ficou irado, não quis entrar. E o que o pai fez? Foi até o filho. Então, essa graça que nós entendemos do Pai, que simboliza Deus aqui nesse texto, é uma graça que vem de encontro a nós. De encontro a nós quando nós nos arrependemos, mas de encontro a nós ao mesmo tempo quando estamos de corações endurecidos. Quando olhamos para nós mesmos e não percebemos que a nossa dura cerviz não permite-nos enxergar a compaixão, a graça que vem do Pai. Uma compaixão essa que o Pai diz, no versículo 22 aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, ou seja, atribuam-lhe
honra. E calçados em seus pés. E agora um facto bastante interessante, versículo 23. Tragam o artigo definido, como temos na nossa língua portuguesa, o novilho gordo e matem-no. Veja no versículo 26, quando o servo responde ao filho mais... 27, quando o servo responde ao filho mais velho o que estava acontecendo, este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou de novo o artigo definido, o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 30. O filho agora falando, o filho mais velho falando ao pai com ira, com inveja. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas quem? O novilho gordo para ele. Não é um novilho, não é aquele novilho, é o novilho gordo. Esse artigo definido, vindo lá do grego e aqui no nosso português, aponta que é um diferencial. Esse era um novilho separado. E se nós olharmos as leis do Antigo Testamento, o melhor novilho era aquele que deveria ser morto para que se fizesse o quê? Um sacrifício a quem? A Deus. Ele era a primícia daquele rebanho. E o rebanho, esse bovino, ele era o maior dos sacrifícios que poderia ser oferecido e fazia parte de um sacrifício chamado sacrifício de paz, ou sacrifício pacífico, do qual a Páscoa é uma parte dele. E o que é muito bonito nesse sacrifício é que depois dele ser oferecido, a carne não ficava tendo toda queimada no altar ou era dada aos sacerdotes, mas a parte dessa carne era dada então a todos aqueles que ofereceram o sacrifício. Nós conhecemos muito bem um grande churrasco. O que esse homem fez foi fazer o sacrifício que precisava ser feito e oferecer esse sacrifício pela volta do filho que ele teve. Parâmetros que nós temos aqui, o sacrifício de Cristo por nós, para que nós pudéssemos ser restabelecidos com o Pai. Então nós precisamos olhar para esse texto de uma maneira muito clara. O Pai nos honra com uma festa, com sacrifício, para que nós possamos louvá-lo, porque estávamos perdidos e fomos achados. Éramos cegos e agora podemos ver o hino que da famosa graça que excede a graça maravilhosa. E o Senhor Jesus nos mostra, então, que independente de onde estivermos, independente de onde andamos, ou onde gastamos tudo aquilo que Ele nos deu para que gastássemos com Ele, ou para que dessemos glória com Ele, ou seja, a nossa vida e os nossos corpos, independente do que tenha sido, o Senhor traz o perdão, nos veste com roupas, o anel e os calçados da honra, e nos recebe não somente como servos que somos, mas também como filhos. E ainda assim o Senhor é aquele que caminha para nós quando olhamos de uma maneira invejosa, arrogante, dessa graça e compaixão, da forma como o Senhor expressa isso. Porque muitas vezes não queremos sair do nosso conforto, da nossa zona, da nossa quinta, vamos dizer assim, da nossa fazenda, onde temos tudo isso com o nosso Pai, para irmos lá fora e estendermos isso ao povo samaritano que está ao nosso redor. Quem são esses samaritanos? Eu posso falar da minha vida. Mas cada um de nós deve olhar para si mesmo e enxergar onde posso ou para quem devo estender esse amor que de uma forma se não fosse por Deus ter tocado no meu coração, eu não estenderia. O texto coloca então de maneira clara, a partir do versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar, o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando este teu filho volta, esbanjou os teus bens, dá a ele, um novilho. Sempre segui a ti,
sempre fiz tudo o que pediste, sempre cantei louvores a ti, sempre entreguei meu dízimo, sempre vim à igreja, sempre me vesti adequadamente, sempre fiz tudo aquilo que deverias fazer. As parábolas anteriores falam exatamente sobre isso. Da ovelha perdida, se nós olharmos bem rapidamente, Jesus fala, versículo 7 desse capítulo 15, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam. Esse homem, o filho mais velho, estava a justificar a si mesmo, dizendo, eu mereço, eu sou justo, eu faço tudo. E o Senhor Jesus fala que quando ele voltar, ele vai confrontar face a face, e muitos dirão, Senhor, em teu nome expeli demônios, em teu nome eu fiz curas, prodígios maravilhosos, como Tiago e João haviam feito e agora queriam lançar fogo sobre uma vila de samaritanos. E o Senhor Jesus, de uma maneira muito clara, fala, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Mas o texto então volta para uma maneira maravilhosa. Versículo 31 disse o Pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O momento de que quando nós nos vestirmos desse irmão mais velho, ou nosso coração se endurecer por causa do pecado que ainda temos e que nós labutamos contra ele, o Senhor Deus olha para a gente e fala, meu filho, tu és meu. Tudo que eu tenho é teu. Abra o teu coração, deixa essa graça transbordar, amolecer essa dureza que há dentro de ti, para que pregues e vivas a minha palavra como eu te falo, como eu te ordeno. Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Morto e sem vida porque estava longe do Senhor. Achado porque o Senhor o achou e porque o Senhor se deixou achar. Essa é a mensagem dessa parábola para nós. Que nós possamos olhar para ela com olhos fitos. Não somos os irmãos, o irmão mais velho. O Senhor Jesus estava a fazer uma exortação severa e dura contra os mestres da lei e fariseus. Mas muitas vezes nós nos portamos como eles, olhando para a graça de Deus e achando que é somente nossa e que há povos que não as merecem, e povos muitas vezes próximos a nós. Onde que vamos, ou para onde vamos, para que possamos demonstrar essa graça e olhar para o nosso Pai e celebrarmos a volta dessas pessoas ao aprisco do Senhor, ao local onde Ele cuida das suas ovelhas e do seu rebanho? Essa é uma pergunta que cada um de nós responde diante do Pai. Que o Senhor vos abençoe, os guarde, que o Senhor vos fortaleça e traga sempre no vosso coração o arrependimento, no nosso coração o arrependimento, para que corramos sempre em direção ao nosso Pai, que já está sempre caminhando em nossa direção. Amém.